Quem costuma viajar bastante de avião sabe que a segurança é extremamente rígida. Lá no céu não tem delegacia ou hospitais, então as autoridades precisam se certificar de que ninguém está embarcando com objetos perigosos ou ilegais. Alguns contrabandistas abusaram da criatividade para tentar burlar o sistema, enquanto outras pessoas com pertences inusitados acabaram se surpreendendo ao descobrir que não poderiam embarcar com os objetos. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Os funcionários do aeroporto de Delhi, na Índia, se surpreenderam ao descobrir que um passageiro de mente brilhante teve a ilustre ideia de tentar contrabandear ouro. Sabe onde? Debaixo da peruca e no próprio traseiro. Pois é, esse sujeito que vinha de Abu Dhabi queria entrar na Índia com 686 gramas de ouro, mas escolheu um jeito bizarro e arriscado para tentar passar despercebido. Primeiro, o que chamou a atenção foi o cabelo do homem. Era um ondulado estranho, meio fora do lugar, que fez os guardas ficarem alertas. Quando a equipe foi conferir de perto, logo notaram que o cabelo era falso, uma peruca colada direto na cabeça. Por baixo tinha um saco de ouro bem escondido, mas para piorar o caso, os oficiais ainda acharam mais 2 pacotes, dessa vez escondidos lá onde o sol não ilumina, dentro dele mesmo. No total, o ouro apreendido era avaliado em cerca de milhares de dólares. Talvez essa cabeça dele não seja tão brilhante assim, porque o seu plano não deu certo. Foi dar uma de espertinho e acabou sendo preso no aeroporto. No aeroporto internacional de Bogotá, na capital colombiana, uma canadense de 28 anos que estava pronta para embarcar de volta para Toronto foi pega em flagrante, com uma barriga falsa recheada com 2 quilos de substâncias ilícitas. Tudo começou quando uma policial com faro apurado para essas coisas resolveu abordar a canadense. Ela perguntou de quanto tempo era a gravidez, e a resposta da moça não só foi grosseira, como também levantou suspeita. Foi aí que a policial insistiu ainda mais, pedindo para passar a mão no barrigão. Acontece que a barriga dela estava muito dura e gelada, e grávidas de verdade não ficam com a barriga desse jeito. Na busca, a policial descobriu que a barriga era de látex e estava recheada com 2 pacotes daquele pozinho perigoso, estimados em mais de R$500 mil hoje em dia. A canadense ainda tentou se justificar, mas não foi perdoada. Ela acabou sendo presa, tendo que responder por tráfico internacional. Uma cena de filme de terror aconteceu no aeroporto internacional El Dorado, na Colômbia, quando funcionários da alfândega encontraram mais de 140 tarântulas escondidas em um tabuleiro de xadrez. As aranhas estavam escondidas dentro de sacos plásticos no meio de um carregamento para a cidade do México. A descoberta começou com uma denúncia de uma empresa de entregas, que achou objetos estranhos no raio-x da carga. Quando o pessoal da Polícia Ambiental foi investigar, encontrou as aranhas bem amontoadas dentro do tabuleiro. Segundo as autoridades, as aranhas eram da ordem Megalomorphae e estavam indo para pet shops mexicanos onde seriam vendidas ilegalmente. A Secretaria do Meio Ambiente da Colômbia, que ajudou na operação, comentou que a carga nem tinha licença ou qualquer documento. Depois dessa descoberta felpuda, eles foram atrás de quem mandou e quem iria receber a carga, para aplicar as punições previstas na lei ambiental colombiana, que são bem pesadas. O pior é que 12 aranhas não aguentaram a viagem e morreram por falta de ar. As sobreviventes foram levados até um centro de reabilitação, onde vão receber tratamento até as autoridades decidirem o que fazer com elas. O tráfico de aranhas e vários outros animais silvestres é ilegal na Colômbia. É uma pena que sua biodiversidade gigante seja um alvo constante de contrabando. Quem não gosta de um pãozinho fresquinho? E se for recheado, é ainda melhor. Lá na Alemanha, no entanto, as autoridades se surpreenderam ao encontrar um recheio bem inusitado dentro da massa dos pães. Era dinheiro. Segundo o UOL, a agência alfandegária do país, esse dinheiro estava escondido pois fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Bom, para colocar as notas dentro da comida tem que estar limpo mesmo, não é?
Brincadeiras à parte, sonegação é um crime bem grave. O ministro das Finanças mostrou a foto da apreensão em uma conferência anual de estáticas em Belém e pode ajudar o governo a descobrir toda uma operação clandestina. Quando encontrarem o paradeiro, quero ver como ele vai tentar explicar esse recheio polêmico. Um australiano de 23 anos foi pego numa situação bem embaraçosa no aeroporto de Melbourne, em seu país. É até meio difícil de explicar, mas ele estava com um pombo na calça. Na verdade, uma meia calça que mais se parecia com uma cueca. E eram 2 pombos. O rapaz vinha de Dubai. Ele parecia meio nervoso, se comportando de uma forma estranha. Então, os agentes decidiram revistá-lo quando descobriram as aves. Quando o segurança chamou o sujeito para uma salinha, achou os passarinhos presos, um em cada perna. Em sua bagagem, ainda encontraram 2 ovos de pombo guardados dentro de um frasco de vitaminas, além de sementes numa pochete e uma berinjela que não tinha sido declarada. Pois é, pombos, ovos e ainda por cima uma berinjela. É meio difícil de explicar essa situação. E o pior é que essas aves nem são valiosas. O pessoal da alfândega ficou sem entender o que motivou o jovem a tentar contrabandeá-las. Apesar de parecerem normais, os pombos e as sementes trazem risco de doenças e pragas para o país. A ecologia da Austrália é bem diferente de outros países, então as leis de quarentena para proteger sua fauna e flora são bem rigorosas. Richard Janesco, porta-voz da alfândega, reforçou que esse tipo de contrabando é perigoso para a saúde pública e para o meio ambiente. As autoridades tomaram os pombos, ovos e sementes para uma inspeção. O rapaz foi enquadrado nas leis de tráfico de animais, que podem até dar 10 anos de prisão e uma multa de $110 mil australianos. Era para ser só mais um dia de rotina na alfândega do Aeroporto Internacional de Miami. Mas em 2008, o agente Herbert Kercado teve uma surpresa ao abrir uma carga vindo da Espanha. Dentro da caixa havia um sarcófago de 3.000 anos, mas ele ainda não sabia disso. O artefato, com pinturas antigas, parecia uma espécie de item cenográfico, uma decoração para algum filme histórico ou, quem sabe, de terror. O que levantou as suspeitas do agente, no entanto, é que aquele enorme caixão milenar não possuía qualquer tipo de documentação. Herbert chamou a equipe de imigração e alfândega, que virou uma investigação policial super complicada de quase 2 anos. A história envolveu investigações que foram do Egito até a Espanha, passando pela Itália. Só então descobriram que esse sarcófago, na verdade, era de nobre chamado Imesi, da dinastia do Egito lá dos anos 1070 a.C. O sarcófago tinha sido roubado do Egito há mais de 120 anos e ficou passeando pela Europa, de galeria em galeria, até ir parar nos Estados Unidos. Zahi Hawass, chefe das antiguidades egípcias, bateu o pé e disse que queria o sarcófago de volta. Em novembro de 2009, o processo foi resolvido e o antigo dono desistiu de brigar pelo caixão. Hawass foi lá nos Estados Unidos, pegou o sarcófago e voltou para o Egito, onde prometeu que ele será exposto em um novo museu, na cidade de Sharm el-Sheikh. Segundo Hawass, só tem uma coisa que deixa um arqueólogo mais feliz do que descobrir coisas velhas, é trazê-las de volta para o seu devido lugar. O aeroporto mais movimentado de todo o planeta, localizado em Atlanta, nos Estados Unidos, passou por um perrengue um tanto quanto aterrorizante, digno de pesadelos, já que um sujeito tentou embarcar com uma luva bem afiada, do personagem Freddy Krueger, famoso assassino do filme A Hora do Pesadelo. A TSA, sigla para a Administração de Segurança dos Transportes, não deixou passar em branco e postou a foto da luva nas redes sociais, fazendo os usuários caírem na risada com o episódio inusitado. Na publicação, eles disseram que quem precisar viajar com uma luva afiada dessas tem que colocar na bagagem despachada e não na de mão. Esse talvez seja o caso mais surpreendente de todos, onde uma mulher de 19 anos
tentou passar pelo aeroporto com uma bagagem bem chamativa, cor-de-rosa. Talvez por ser tão chamativa, ninguém teria suspeitado que alguém tentaria esconder algo ilegal dentro daquela mala. Mas acredite, havia um garoto de 8 anos todo encolhido lá dentro, que só foi descoberto graças ao raio-x. A mulher entrou na fila do controle de segurança de Marrocos, indo para a Espanha. Ao passar pelo scanner, a polícia viu o formato de uma pessoa dentro da mala. Preocupados, decidiram abri-la, quando encontraram o garoto chamado Abu, em péssimas condições. A mulher de nacionalidade marroquina foi presa na hora. Pouco tempo depois, um homem da Costa do Marfim, pai do garoto, foi detido, ao tentar passar pelo mesmo aeroporto. Ao ver a foto do filho dentro da mala, o homem confessou que queria levar o menino para as Ilhas Canárias. Muito abalado, disse que só queria ficar junto do seu garoto. O pai também recebeu acusações de violações dos direitos humanos e seu filho foi levado pelo Serviço de Proteção às Crianças pelas autoridades espanholas. A segurança do aeroporto de Washington Dulles levou um susto daqueles ao abrir a mala de um passageiro vindo da China e dar de cara com um pacote de passarinhos mortos. O sujeito estava tentando trazer os bichinhos para dentro dos Estados Unidos, dizendo que era comida de gato. O pacote, que tinha foto de um gatinho e um cachorro na embalagem, não era de ração coisa nenhuma. Quando os agentes abriram, encontraram passarinhos pequenos, de uns 6 a 8 centímetros, todos empacotados e prontos para a viagem. O passageiro, que ia para Maryland, nos Estados Unidos, teve o pacote confiscado na hora. Esses passarinhos são proibidos de entrar no país sem processamento, por risco de espalhar doenças graves, como por exemplo a gripe aviária. O diretor do setor de operações de campo da alfândega, Casey Durst, disse que isso pode ser uma ameaça séria, tanto para as criações de galinhas do país quanto para as pessoas. Ele garantiu que os especialistas da alfândega queimaram os bichinhos com o pacote e tudo. Quando uma jovem panamenha chegou de Bogotá no aeroporto El Prat, na Espanha, despertou a maior desconfiança das autoridades. Não era só o nervosismo dela na fila, mas também as respostas meio atravessadas sobre o porquê do tal passeio que estaria fazendo. A polícia achou que tinha coisa errada e a conduziu para uma salinha de inspeção. Uma agente estava procurando por algo suspeito na moça quando encontrou 2 gases sujas de sangue grudadas na parte de baixo dos seus seios. Aí, as suspeitas ficaram maiores ainda. A polícia olhou bem, tirou as gases e viu 2 feridas bem esquisitas. E, para piorar, algo branco aparecendo dentro da pele. A panamenha ainda teve a cara de pau de dizer que era só uma cirurgia de silicone que tinha feito há uns 2 meses. Mas para a equipe de segurança, aquilo era coisa de tráfico na certa. Foi então que levaram a mulher para o hospital de Belvite, onde o caso foi finalmente esclarecido. Os médicos tiraram o que tinha nos peitos dela, que na verdade eram bolsas cheias de substâncias ilegais. Não era pouca coisa não. Tinha mais de 1 quilo distribuído entre as 2 próteses de silicone da panamenha. O caso chamou a atenção devido à ousadia da garota. Até então, ninguém tinha visto esse tipo de truque. Afinal, meter esse tipo de substância dentro do próprio corpo é extremamente arriscado. Ela teve sorte de não ter passado mal durante o voo, ou ter acontecido algo ainda pior. Essa daí poderia muito bem não ter sobrevivido à sua tentativa de tráfico. Os bichinhos de pelúcia fazem sucesso entre gente de todas as idades. Ultimamente, alguns bem realísticos têm aparecido nas lojas de brinquedos, mas não tanto quanto esse filhote de tigre encontrado na bagagem de uma mulher tailandesa. Piangwan Palazar, a mulher em questão, estava no aeroporto de Bangkok, capital da Tailândia, tentando despachar uma mala que havia declarado estar cheia de bichinhos de pelúcia. Mas adivinha, um deles não era de pelúcia coisa nenhuma, e sim de carne e osso. A mulher iria embarcar para o Irã no domingo, mas teve que dar explicações. Ela tentou se livrar da culpa, dizendo que não sabia sobre o tigre, que a mala nem era dela, e ainda jogou a culpa em outro passageiro, dizendo que foi ele quem pediu para ela levar a mala. Mas ao final, a própria tailandesa é quem foi conduzida para a delegacia. Os oficiais da vida selvagem da Tailândia ficaram bem preocupados, já que tem surgido muitos casos desse tipo na Ásia. O filhote valia uma pequena fortuna, podendo render até 100 milhões de baht, o equivalente a quase 18 milhões de reais no mercado negro de animais exóticos, especialmente no Irã, onde existem pessoas ricas que podem querer um pet incomum como esses. Por ser um filhote,
o preço fica ainda mais salgado. Durante um voo da Indonésia para os Estados Unidos, Brenda Perry, uma mulher do Alabama, começou a sentir uma dor absurda na barriga e, para surpresa de todo mundo, acabou dando à luz a um filhote de lagarto, mas especificamente de dragões de Komodo, uma espécie de enormes lagartos extremamente perigosos. Brenda tinha escondido um ovo raro do animal dentro do seu próprio corpo para vender ilegalmente, mas acabou chocando durante sua viagem, provavelmente por conta do calor e umidade do local onde ele foi inserido. Inicialmente, Brenda achou que a dor era a culpa de uma refeição apimentada, de cara estranha, que ela tinha comido perto do aeroporto lá na Indonésia. Mas a coisa foi piorando e ela começou a se contorcer de tanta dor. Ela precisou chamar a equipe do avião que, por sorte, localizou um veterinário alemão a bordo da aeronave, o mais próximo de um médico que puderam encontrar. Quando a criatura saiu, Brenda gritou, dizendo que o lagarto ainda a mordeu. Imagina só a dor que ela não deve ter sentido. E o pior, depois de pousar e ser atendida pelos médicos, os policiais já estavam a aguardando para levá-la até a cadeia, onde foi acusada de contrabando e tráfico de animal silvestre. Uma funcionária de agência de segunda dos transportes dos Estados Unidos deixou um macaquinho sem um dos itens mais importantes do seu figurino: uma pequena arma de fogo, do tamanho de uma moedinha. Nos Estados Unidos, você não pode entrar com armas de fogo no avião, disso todo mundo sabe. Mas o que algumas pessoas podem não saber é que eles não deixam nem armas de mentira ou objetos que se pareçam com armas entrarem no voo. Acontece que o macaco de pelúcia, obviamente, tinha uma arma muito pequena que não poderia ser confundida com um revólver de verdade. Phyllis May, a fabricante do macaquinho, ficou surpresa quando foi impedida de embarcar. De início, ela até pensou que a agente estava brincando, mas acabou perdendo mesmo a pequena arma. Phyllis faz os bonecos artesanalmente em casa. Ela estava a caminho de sua cidade em Washington, acompanhada do marido, quando teve a surpresa. A agente apontou para o objeto e disse que aquilo era uma arma. Phyllis até tentou argumentar, depois que ela percebeu que a agente não estava brincando, dizendo que ninguém confundiria o revólver do seu macaco com uma arma de verdade. Mas a agente insistiu que ela poderia ser utilizada para ameaçar alguém dentro do voo. A fabricante compartilhou sua história com o telejornal local, que acabou viralizando. Na matéria, ela expõe sua opinião de que entende que a segurança é prioridade e que a agente estava cumprindo com a sua obrigação. Mas o bom senso não deveria prevalecer nesse caso? Um homem de Hong Kong tentou uma façanha inacreditável no aeroporto de Shenzhen, na China. Ele estava tentando embarcar com 94 iPhones amarrados no próprio corpo. Quase 100 iPhones, mas os guardas perceberam e ele acabou ficando sem iPhones. Quando os guardas viram o sujeito andando estranho, mesmo sem carregar bagagem pesada, resolveram dar uma olhada mais de perto e o chamaram para passar pelo detector de metais. Foi aí que o alarme disparou. Na revista, eles encontraram o corpo do cara todo coberto por iPhones. Tinham aparelhos até nas coxas e na barriga, tudo preso com fita adesiva. Ao ver a quantidade de aparelhos grudados ali, os fiscais não se seguraram e tiraram fotos para registrar a cena. Esses iPhones, modelos 6 e 5S, os melhores disponíveis na época, estavam todos novos e davam um valor total de mais de 300 mil yuans, o equivalente aos 240 mil reais. No mercado chinês, iPhones custam muito mais caro que em Hong Kong, e a diferença de preço cria um mercado negro forte para quem quer ganhar uns trocados em cima desses smartphones. Hong Kong não é um país separado da China, mas eles possuem suas próprias leis e sistemas econômicos separados do restante do país. É como que se internamente fossem um país dentro de outro país, mas para o resto do mundo é um estado super independente. Por conta disso, os preços e taxas de produtos em Hong Kong, como os iPhones, costumam ser diferentes dos praticados no restante da China. Na época, um desses iPhones custava o equivalente a R$ 1.900 em Hong Kong, mas na China eram vendidos por 2.300. Por esse motivo que esse sujeito decidiu vestir uma verdadeira armadura de iPhones, achando que iria se safar das autoridades e ganhar uma grana fácil. Mas no final ele teve que responder criminalmente e só tomou prejuízo. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.